Olá, aqui é o Marco Simas e eu quero convidar vocês para acompanharem aqui no YouTube, a partir de agora, as aventuras do escritor nômade. Vou mostrar um pouquinho de como tudo começou, lá atrás, há 2, 3 anos atrás. Então vejam aí. Olha só, começando aqui uma nova ideia, talvez um novo projeto, que é o do escritor nômade, ou escritor itinerante. A ideia é sair por aí, conhecendo o que está acontecendo, descobrindo o que está acontecendo em termos de cultura, literatura, de escrita, de leitura pelos interiores do Brasil. E toda oportunidade que eu tiver, parar para escrever, né, meus textos, começando um novo projeto. Acabei de acabar um livro, começando um novo, e pegar essas estradas e olhar o que está acontecendo. Todos esses lugares que você acabou de ver aí foram visitados por nós e dali extraímos coisas incríveis. Pessoas maravilhosas que fazem cultura, fazem arte, fazem literatura. Você pode acompanhar tudo isso no Instagram, tá certo? Entra lá no Marco Simas Escritor e você vai ver todos esses vídeos, toda essa viagem maravilhosa que a gente tem feito. E agora fiquem com uma entrevista mais recente que nós fizemos na Fripostos, ainda para o Instagram, por isso que a imagem vai estar desse jeito. Mas nós vamos colocando aos poucos aqui essa nossa última viagem, que foi a Fripostos, uma feira literária maravilhosa. Então hoje vocês vão conhecer um pouco disso. Vamos começar com a Marina Ruivo. Acompanhe aí. Estou aqui com a Marina Ruivo, uma escritora maravilhosa de São Paulo, que além de ser escritora, fundou uma editora, a Garoupa Editora, que agora fundou a Garoupinha, para livros infantis, e participa de um coletivo sensacional que a gente descobriu aqui, né, que eu já tinha ouvido falar, mas descobri aqui, é o Marginais, sensacional. Marina, me conta um pouquinho da sua história, sua trajetória, como é que você chegou nos seus primeiros livros, e o que está acontecendo agora e o que você está projetando. Tá, legal. Então, o meu primeiro livro foi um livro acadêmico, mas sobre literatura, porque eu fiz letras, fiz mestrado em letras, doutorado em letras, então foi toda essa parte já na área de literatura. Então o primeiro livro foi relacionado ao meu mestrado, era um estudo de autores angolanos e brasileiros, ligado ainda à questão da ditadura e luta de libertação. Então isso saiu em 2015. Depois, em 2019, que saiu meu primeiro livro de poesia, se chama Nossa Barca, que saiu pela editora Patuá, de São Paulo. Em 2021 saiu Leite de Mulher, também pela Patuá e também de poesia. E aí em 2023, como assim? Eu já trabalhava na área editorial há muitos anos, né? E já namorava a ideia de criar uma editora também há bastante tempo. Aí em 2023 eu tinha já prestado concurso como professora, fui para o interior de Rondônia, não me adaptei, voltei para São Paulo, foi muito difícil. Aí eu falei, acho que depois de tudo isso, agora eu consigo, estou pronta para montar a editora, né? E então o primeiro livro da editora foi este, né, que é o Leia Esta Canção, Beto Guedes. São contos inspirados no primeiro disco do Beto, um disco de 77, em que então eu chamei os autores, eu sou uma das contistas, e chamei os autores para criarem os contos a partir das canções. Né? E isso deu origem a uma coleção, que vai ser sempre o Leia Esta Canção. Então o segundo saiu no ano passado, que é o Leia Esta Canção Ednardo, cantor e compositor cearense, né? A gente pegou o disco Romance do Pavão Misterioso, e este ano, em agosto, vai sair o Leia Esta Canção Ângela Rorô.
Então, além dessa coleção agora de livros sobre a Leia Essa Canção, a Marina fez um resgate impressionante de uma autora chamada Celina Ferreira, que é esse livro aqui, e que ela vai falar um pouquinho como é que nessa história, como é que começou e como é que chegou nisso também. Legal. Então, assim, a Celina Ferreira, acho que primeiro dizer que ela era mineira, de Cataguases, cidade onde eu ainda não fui, então ainda quero conhecer, né? Mas radicada no Rio de Janeiro, quando ela casou, no começo dos anos 40, ela foi pro Rio. Ela perde o marido, inclusive, muito cedo, num acidente de carro, e fica viúva com 3 crianças pequenas, né? E ela se torna... Ela já escrevia para jornais e acaba se tornando marchand de arte, tem toda uma história bem louca também com isso. Bom, eu descobri, ela é falecida, em 2012 ela morreu. Eu descobri a poesia dela por acaso, fazendo uma pesquisa que não tinha nada a ver, nem com poesia, nem nada, mas que eu estava mexendo com jornais antigos, principalmente do Rio de Janeiro, dos anos 50 e 60. E nisso, nomes de várias escritoras apareciam ganhando prêmios, e eu falava, mas a gente nunca ouviu falar, quem será essa mulher? Algumas delas não conseguem informação nenhuma no Google, você põe revira sumiram, aquilo, né? Sumiram, você só consegue achar o nome do livro, acabou, mais nada. Aí dela eu encontrei um blog, que uma das filhas criou esse blog, ela se chama Márcia, mas não tinha nem e-mail, eu não achava um e-mail para falar com a pessoa do blog. Aí eu falei, gente, o que eu vou fazer? Porque eu tava já com a ideia, falei, seria muito legal resgatar essa obra, né, que tá sumida, e que eu fui lendo os poemas e vi que eram muito bons. Aí eu fiz um comentário no blog, olha, meu nome é tal, tenho uma editora independente, queria que vocês entrassem em contato. Aí a filha entrou em contato comigo, e a gente começou a conversar, e aí surgiu essa ideia, né, de começar a reeditar os livros que tem ainda em sebo e tal, mas fazer novas edições, né, para tentar espalhar isso, né. Eu tenho doado, inclusive, para projetos de leitura que leem só mulheres, sabe, tentando espalhar mesmo a obra dela, né. E esse livro eu escolhi começar com ele, O Rio do Sono, porque ele foi escrito em 65 e foi publicado em 66, mas junto com os 3 primeiros livros dela, então ele nunca saiu assim sozinho, né, numa edição da imprensa oficial do estado de Minas. Então eu falei, vamos começar por ele, e aí agora os filhos eles estão também muito empolgados, motivados, mexendo, criaram coragem também para mexer nos arquivos, até porque a filha que cuidava bem dos arquivos faleceu de Covid logo no começo da pandemia, abril de 2020 ela morreu. E era a filha que cuidava. Então os outros, eles ficaram sem coragem também de mexer, porque já era o da mãe e mais a tristeza de que era a irmã, né? Então agora, com todo esse movimento, falou, não, agora eu tô conseguindo mexer. Aí ela localizou um infantil inédito, que a ilustradora já terminou de me entregar as ilustrações, então a gente está preparando, é lindo, chama Acorda Margarida. É uma história que aí ela estava me contando, né, que a mãe, a Celina, escreveu quando o marido morreu, e quando essa Adriana, que é a filha que morreu de Covid, ela tinha 7 anos quando o pai morreu. Então e a menina ficou muito mal. Então ela escreveu para essa filha, falando sobre a perda do pai. É lindo, 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 assim. É todo em poesia. Vamos agora entender a história de Sua Majestade o Chuchu, que é um livro infantil escrito também pela Marina, que saiu pelo selo Garoupinha. Marina, como é assim? Quem é esse rei Chuchu? Quem é esse rei Chuchu? Então, eu não sei também, acho que quem saberia dizer com mais propriedade seria a menina Marina de 11 anos, quando escreveu a redação, né? Assim, então surgiu de uma redação que você fez na escola? Surgiu de uma redação que eu encontrei há uns anos atrás, né, das coisas que a minha mãe guardou de escola. E aí, lendo, eu tenho um outro que eu vou transformar em livro, que acho que vai sair até esse ano, que chama Uma História de Boneca, que também era uma redação. Mas esse então eu li, eu falei, nossa, mas que história engraçada. Essa história eu acho que dá um bom livro. E tinha já esse título, né? Eu, com a minha letrinha, a letrinha era toda bonitinha, toda redondinha, assim, agora é tudo feio. E era lá, Sua Majestade o Chuchu, né? A menina já chamava Beatriz, o rei era o rei Chuchu III, porque aí a coisa de botar número romano diz rei, né? Tem que ser. E então é essa história dessa menina que tá em casa, doente,
com fome e vai procurar alguma coisa para comer na cozinha e se depara com esse chuchu. O rei chuchu. Exatamente, coroa na cabeça e pede ajuda para ela, porque o reino chuchu foi atacado pelas pepinas e só quem pode salvar é a Beatriz. Que responsabilidade da Beatriz. Da Beatriz, exatamente. Então foi essa. E aí foi uma amiga minha, Luciana Jorge, ela é professora de arte e tal, ilustradora, que ilustrou. E aí é muito bacana, né? Assim, tanto você vê a história ganhar imagens, vira outra coisa, né? É muito interessante. É incrível. E ver a reação das crianças, que é a parte que eu acho mais legal, assim, é isso, é ver. Então, agora vamos sair do chuchu para piranha. O que é piranha? O que é piranha? Piranha, então, é o selo de literatura erótica da Garopa Editora, né? O lançamento do primeiro livro vai ser agora em 11 de junho, então véspera do Dia dos Namorados, num bar chamado Sacrilégio. É um bar em São Paulo que fica em Pinheiros. O dono é um professor de história medieval da USP. E aí o banheiro é todo decorado com coisas de arte erótica. É super legal, um bar pequenininho, mas muito gostoso. Então o primeiro livro vai se chamar Buraco Quente. E aí são 30 autoras de várias partes do Brasil, né? Mulheres cis e trans. Então escrevendo poemas e contos eróticos de vários gêneros, a gente está super animada, e a ideia é seguir. E o selo, assim, esse é o primeiro livro como um chamamento também, mas a ideia é publicar textos, inclusive individuais, né, das pessoas, e que o Buraco Quente seja uma coleção também, para ir seguindo aí. Marina, como é que as pessoas acham teus livros? Como é que eles chegam na Garopa, na Garopinha? E como é que compram esses livros? Beleza, então tem o site da editora, né, que é o www.garopaeditora.com.br. O Instagram da editora é o @garopaeditora. Os livros, então, estão no site, estão na Amazon. Na medida do possível, eu vou participando das feiras e festas literárias. E agora, em algumas livrarias também eu estou colocando, né? No Rio, por exemplo, lá na Casa 11 tem os livros da Garopa, né? E na livraria Alento também. E em São Paulo, em algumas livrarias, a gente colocou na Martins Fontes, da Paulista, tem na Cabeceira, que é uma livraria na Vila Romana. Dá para achar na Amazon também, coloquei, os autores pedem muito que querem os livros na Amazon, então também dá para achar. Então tem vários caminhos aí, mas o site da editora é super fácil e super tranquilo também, né? Então, mandamos para todo o Brasil. Então não tem como não comprar, não conhecer a Garopa, a Garopinha e ler esses livros maravilhosos da Marina. Muito obrigado, parabéns. Eu que agradeço, muito foi impressionado, muito gostoso. Muito impressionado com a sua atividade e com a sua coragem de se lançar nesse mercado que é tão complicado, né? Sim, difícil. Depois a gente conversa sobre esse assunto, o mercado literário no Brasil, mas esse é outro assunto. Esse é outro assunto. Valeu, moçada. Aqui o escritor nômade em Poços de Caldas.